sistema de processo eletrônico inédito no judiciário brasileiro, em uso em todos os graus de jurisdição da 4ª Região, dos juizados ao tribunal. O único que atende também os processos criminais, do inquérito ao recurso. Tecnologia de informação própria, software livre com baixo custo para o poder público. Em 2002, o TRF4 cria o primeiro sistema processual eletrônico do Judiciário Federal do país. Nasce o EPROC, inicialmente instalado nos Juizados Especiais Federais da Região Sul. Em 2009, começa a funcionar um projeto piloto na Subseção Judiciária Gaúcha de Rio Grande. Um ano depois, funcionamento em todas as varas da 4ª Região. E também realidade no 2º grau. O TRF4 passa a utilizar o sistema, inclusive para o envio de recursos especiais e extraordinários ao STJ e STF. Com essa celeridade que atribui e essa facilidade de acesso, com certeza gera uma efetividade maior na prestação jurisdicional e isso chega direto para as pessoas. Eu acho que isso é que a sociedade quer, efetivamente, é que os processos sejam julgados mais rápidos, né? E o processo eletrônico, sem sombra de dúvida, oportuniza que isso se concretize na prática. O EPROC foi totalmente desenvolvido por servidores de tecnologia da informação das seções judiciárias da 4ª Região e do TRF4. E o melhor, com baixo custo para a administração. Totalmente desenvolvido com tecnologia livre, PHP e MySQL, sendo que no PHP nós utilizamos algumas bibliotecas de funções que a gente chama de framework. Esse framework também foi feito internamente, então todo o sistema foi desenvolvido com tecnologia desenvolvida aqui na 4ª Região. Todo o investimento que a gente fez no processo eletrônico foi para a parte de infraestrutura, que significa máquinas, servidores, área de armazenamento de dados, e não despendemos recursos para comprar licenças, por exemplo. Outra vantagem é a chamada interoperabilidade do sistema. Significa que o sistema ele vai conversar com os outros sistemas de processo eletrônico que existem no país. Por exemplo, hoje nós enviamos processos eletrônicos para o STJ e para o STF. Como? A partir desse modelo de interoperabilidade que permite que eu envie os dados dos processos eletrônicos automaticamente pela rede para os tribunais superiores. Um dos diferenciais do EPROC é a funcionalidade. Oferece um sistema fácil e lógico que atende às necessidades do usuário. Uma das vantagens aqui do nosso sistema aqui é que ele foi um sistema construído a 4 mãos. Eu acho que nenhum outro sistema, pelo que eu tenho conhecimento, proporcionou toda essa integração entre os diversos atores da cena processual. Quando a gente se encontra com os advogados de outras regiões, é unânime o pensar. O sistema da 4ª Região flui muito fácil. É muito bom você entrar na 4ª Região, você coloca o número de processo, você tem desde o primeiro despacho do juiz da citação inicial até o acórdão do Tribunal Regional Federal e você vai brincando, né, a expressão dada, você vai brincando com o processo e vai entendendo por que se chegou àquela jurisdição. Com um cadastro prévio, os advogados peticionam e anexam documentos. As citações e intimações são virtuais e o profissional pode fazer o controle dos processos e dos prazos. Os recursos também são interpostos online. Nas varas e no tribunal, toda a tramitação é eletrônica. O sistema permite que as partes atuem simultaneamente. A acessibilidade mudou a forma de trabalhar na Polícia Federal. A 4ª Região é a única do país onde o processo criminal é eletrônico. O inquérito online agiliza as autuações na fronteira e o combate ao crime organizado. Antigamente nós tínhamos que nos valer de o colega sair de uma área de fronteira, às vezes 400, 500, 600 quilômetros, trazer meio físico aqui, aí passar pelo cartório, toda aquela burocracia
E hoje não existe mais isso. Hoje, então, essa medida deu uma celeridade muito grande e facilitou com certeza o trabalho da polícia. Na DPU, o cidadão pode acompanhar seu processo de casa ou no setor de atendimento ao público. Toda a distribuição de processos entre os defensores é tudo feito via EPROC, todas as intimações do tribunal. Hoje em dia, pouca coisa ainda tramita em autos físicos. O EPROC realmente representa a totalidade da nossa carga de trabalho hoje em dia. Na AGU, o sistema está em funcionamento há 2 anos, trazendo mais eficiência ao trabalho. O EPROC foi desenvolvido pelo TRF em conjunto com as procuradorias da 4ª Região. Inclusive foram criadas ferramentas novas dentro do sistema que possibilitam o controle de prazos, quer dizer, organiza o trabalho do advogado. E além disso também, nós tivemos uma economia muito grande na questão da utilização do papel, né? Não só para a economia para os cofres públicos, mas também a racionalização do trabalho do advogado. Então, de nossa parte, eu acho que até cabe, né, destacar que eu acho que o processo eletrônico na 4ª Região é uma realidade que está implantada e consagrada. A defesa das autarquias federais, feita pela PRF, é facilitada com o gerenciamento do processo pelo EPROC. As ações chegam e são encaminhadas ao procurador competente. Permitiu melhor gerenciamento dos fluxos no âmbito da Procuradoria, além de conferir maior celeridade aos processos, racionalizando recursos, facilita também a atividade recursal nas demandas repetitivas, tanto a seleção na distribuição como a atividade do procurador na atuação processual. O uso do processo eletrônico pela Previdência foi aperfeiçoado na 4ª Região. A parceria entre o INSS e o TRF permite o acesso especializado da autarquia às informações processuais da Justiça Federal. Outra instituição que também opera no processo eletrônico dentro do sistema próprio é o MPF. Uma cooperação entre os técnicos de informática dos 2 órgãos garante mais rapidez. Eu recebi um acesso à conta de desenvolvimento do EPROC, um treinamento sobre toda a arquitetura, a forma como foi desenvolvido o EPROC, e uma vez conhecendo o sistema, começamos a desenvolver então as formas de integração de 2 plataformas. A própria plataforma do EPROC e então desenvolvimento do Minuano aqui no Ministério Público. Nos escritórios privados, que têm maior volume de ações na Justiça Federal, o EPROC foi adaptado para proporcionar o mesmo tipo de atendimento dado a uma Procuradoria Federal. Neste, especializado em direito previdenciário, mais de 10 profissionais utilizam o sistema. Há uma centralização da distribuição dos atos processuais a partir da ordem dos advogados, do documento da ordem vinculado aos processos e assim se afunila. A gente cria um pequeno funil desses despachos, desses atos a serem cumpridos para serem distribuídos à medida do tempo. A gente acaba efetivamente exercendo o trabalho junto na plataforma do tribunal. Só que se prepara toda a estrutura para jogar para dentro da plataforma do tribunal, dentro do escritório. Se torna muito mais fácil de dialogar.
Então esses três elementos, a acessibilidade, o tempo e essa estrutura, essa rede a partir de uma sistematização no ponto central que é a ação principal, deu para o advogado uma facilidade tremenda para o manuseio dos dados. Para a otimização do trabalho dos advogados, a OAB é mais uma parceira do processo eletrônico. A seccional do Rio Grande do Sul firmou um convênio com o TRF4 para a cessão de uso do EPROC V2 e também do processo eletrônico administrativo da Corte, o SEI. Com isso, o tribunal passa a ter acesso à base de dados da OAB Gaúcha. A instituição é a única a realizar o cadastramento de advogados no EPROC fora da Justiça Federal. E também proporciona cursos de treinamento para capacitar os profissionais. Na Fazenda Nacional, o EPROC acelerou a tramitação das ações de execução fiscal. Em um ano, foram distribuídos quase 76 mil processos. As CDAs, certidões de dívida ativa, que antes eram recebidas e distribuídas no papel, hoje chegam ao TRF em lotes, por meio digital. O uso do EPROC também trouxe racionalidade e economia ao trabalho da Caixa. Melhorou 1000%, né? Quer dizer, há casos aqui, inclusive, que os colegas aí peticionam pela manhã e à tarde já tem o despacho, né? Quer dizer, não tem mais aquela tramitação longa que tinha dentro dos cartórios, não é? E conosco, inclusive, as citações, né? Antes tinha que vir um oficial de justiça, sentava 100, 200 mandados. Hoje isso é de forma automática. Baixa um clique lá na Justiça Federal, nós já recebemos aqui. Então, para nós é algo que não tem paralelo, eu acho, assim, na história do direito, acho que aqui do nosso país, uma alteração tão significativa quanto o processo eletrônico, né? E, além do que, é um processo que se eu gastava aqui no jurídico do Rio Grande do Sul cerca de 1 milhão de folhas de papel. Isso sem contar os toners, as impressoras, né? Então, além de tudo, ele é sustentável, né? Que hoje isso é muito importante, né? O processo eletrônico não derruba árvores. A redução de gastos medida pelos parceiros é maior ainda na Justiça Federal da Região Sul. Só em insumos, como papel e impressão, são economizados cerca de 20 milhões de reais por ano. 250 servidores das seções e subseções judiciárias e também do TRF, que estavam envolvidos com distribuição e redistribuição de processos, passam a se dedicar somente à prestação jurisdicional. A tecnologia revoluciona os métodos de trabalho dos operadores do direito. Em mutirões judiciários, magistrados e servidores de outras varas podem atuar em conjunto nos julgamentos via web. Um exemplo foi a cooperação entre varas de 2 cidades gaúchas distantes uma da outra. Para agilizar processos de Canoas, servidores da vara do município de Santiago, que estava com as ações em dia, trabalharam junto, online. Outra facilidade é a realização de audiências à distância entre subseções judiciárias. Os advogados dos 3 estados do Sul também podem fazer a sustentação oral por videoconferência em todas as turmas de julgamento do TRF4, diminuindo os gastos para as partes. Não esteve inativa, mas esteve sim com faturamento. Mas uma das maiores vantagens se dá na possibilidade do trabalho à distância. Esta servidora do TRF4 está exercendo suas funções via processo eletrônico diretamente de Madrid, na Espanha, sem custos para a administração pública. A necessidade do meu afastamento físico do tribunal teve origem na designação do meu marido, que é delegado de Polícia Federal,
por uma missão policial e diplomática na Espanha. Se eu entrasse ou permanecesse na fruição da licença para acompanhamento de cônjuge, o gabinete ficaria desfalcado, não poderia chamar alguém no meu lugar. O EPROC é uma ferramenta de trabalho fantástica, que tem quebrado paradigmas jamais imaginados. É incrível, toda vez que com um clique a gente consegue ter acesso e fazer análise de processos que pelo sistema antigo corresponderia a 10, 15, 20 volumes de papel. É ele que possibilita que o mesmo trabalho que é desenvolvido dentro das instalações físicas do tribunal seja realizado de qualquer parte do mundo. O EPROC também permite que este procurador da República continue atuando de Roma enquanto faz um curso de doutorado na capital italiana. Hoje é possível aperfeiçoar-se academicamente sem interromper as suas responsabilidades com a jurisdição. A maravilha, o encantador do processo eletrônico é que desaparece a distância. Eu não trabalho à distância, eu trabalho do mesmo jeito que eu trabalhava em Porto Alegre. Nós temos atualmente 3 horas de diferença. Isso, teoricamente, seria um problema se eu estivesse, se os processos não fossem eletrônicos. Quando os processos são eletrônicos, a noção de tempo também é alterada. Os processos são 24 horas. A Procuradora da República na cidade de Rio Grande também está oficiando diretamente de Roma, via EPROC, e conta a diferença da realidade da justiça italiana em relação à nossa. A burocracia na Itália é muito grande, em todos os campos. Da administração é muito grande e na justiça ainda continua processo em papel. Não teve essa revolução que já teve aí na 4ª região, né, pelo menos. E então eles estão muito interessados em conhecer o processo eletrônico para tentar agilizar também, trazer essa experiência para eles aqui no processo judicial deles. A virtualização cria uma nova cultura dentro do judiciário. Um novo visual. Ficam para trás os gabinetes e secretarias abarrotados de processos físicos e surge uma outra forma de organização. Sem papel, com compartilhamento do conhecimento entre todos os envolvidos no processo. Um sistema pronto para ser compartilhado, compatível com todas as matérias e graus de jurisdição. Acho que esse sistema é um sistema modular, deveria ter inclusive como modelo. E eu acho que não tem nenhum sistema, eu conheço vários no país inteiro, não tem nenhum que seja parecido ou que tenha todas as demandas tão bem feitas quanto o V2, né? Acho que isso é um ganho também para a população, né? No sentido que vê o seu processo julgado mais rapidamente. Acessibilidade, segurança e transparência para o cidadão que busca a efetividade no trabalho do Poder Judiciário. Quando não existia esse sistema assim, era bastante difícil, né, para a gente conseguir ter esse acompanhamento, né, do processo. A transparência, o acesso, você vai pessoalmente em busca daquilo que você quer, entende? Você vem tirar suas dúvidas, né? E você consegue assim num tempo recorde também, né? Porque o atendimento também, até o tempo, facilitou bastante, né? A justiça, ela está de parabéns. O novo tempo do Judiciário Federal Brasileiro já é realidade na 4ª região. EPROC, a Justiça Federal do Futuro, acontecendo no presente.